Então nós já falamos, vou falar bem assim, resumidamente, como nós já abordamos semana passada. A soteriologia é a doutrina que estuda o Sol, né? O Sol é a doutrina que estuda a salvação. E aqui nós sabemos que a salvação é apenas, somente, pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Essa doutrina é a doutrina principal do Evangelho. Né? Se pudesse dizer que todas as doutrinas, as mais fundamentais, as mais básicas da fé, tem várias. Temos ali a doutrina da santificação, a doutrina da segurança da salvação, nós temos a doutrina do pecado, nós temos várias doutrinas. Mas se tem uma que é uma das mais importantes, é a doutrina da justificação pela fé, né? Ou da salvação mediante a graça de Deus, que seria a mesma coisa. A fé é nos dada pela graça de Deus. Então a salvação ela procede completamente de Deus, como nós já estudamos. Né? Travou aqui meu dispositivo. Então, a salvação, ela procede completamente de Deus e não do homem. É isso que nós vemos lá em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ok? E nós sabemos que o homem natural está morto. Né? Falando sobre isso. Ele não tem qualquer poder de buscar a Deus ou de salvar a si mesmo. Nada do homem é bom. Isso nós sabemos, nada no homem é bom. E por causa disso ele é inimigo de Deus. Ele não é filho de Deus, mas ele é inimigo de Deus. Como a palavra de Deus nos diz, ele é filho da ira de Deus. Né? Lá em Efésios capítulo 2, se não me engano, versículo 3. E Efésios capítulo 2. A salvação então, ela procede gratuitamente, aliás, ela é concedida gratuitamente ao pecador pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sabemos disso. E ela é recebida somente quando o pecador se arrepende e crê e deposita a sua confiança somente em Cristo como seu Salvador. Então ela é dada, ela é concedida pela graça, e essa graça ela vem sobre a vida daquele homem, daquela mulher que não é um salvo em Cristo, à medida ou no momento em que ele crê e se arrepende do seu pecado. Uma graça vem sobre ele e o alcança para a salvação. Sabemos disso. Obtê-la, então, não depende de méritos humanos. É Deus que toma a iniciativa de salvar o pecador, assim como aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo. Então, no momento da nossa salvação, no momento em que somos salvos, a partir daquele momento, nós somos guardados, selados, protegidos, até o dia em que Cristo, o dia de Cristo, seria a vinda dele, né? O seu retorno, ou através da nossa morte, do nosso encontro com ele, ou através da sua vinda. Ok? E, portanto, uma pessoa salva não pode perder a sua salvação. Uma vez que ela adquiriu pela graça de Deus a sua salvação, ela não perde mais essa salvação. Para sempre, até o fim da sua vida, ou melhor, até ela ser promovida à glória, né? Ela ali está garantida a sua salvação. Então essa é a parte do conceito teológico que nós estudamos aí. Muito bem. Aí nós abordamos a história, porque nem sempre as pessoas têm o mesmo pensamento.
E a respeito dessa doutrina importante, nem sempre grupos vão ter o mesmo pensamento. Então, por isso, a gente vai observar ali o que aconteceu durante a história. Nós já falamos um pouquinho na semana passada, mas vamos voltar e focar o nosso ponto aqui hoje, no nosso estudo, tá bom? E vamos entender por que não pensamos como outros pensam. Essa é uma boa forma, porque só trazer aquilo que a pessoa pensa, aquilo a que eu creio, é algo bom, né? É algo válido. Só que a gente precisa comparar. Mas por que eu penso assim e o outro pensa diferente? Então a gente tem que analisar e entender os porquês. Tá bom? Beleza? Então esse é o nosso alvo hoje. E olha que tem coisa. Tem só pensamentos, só doutrinas aqui que algumas denominações, alguns grupos bem complexos. Então vamos lá. Então a história nos diz que duas ideologias vivem em conflito desde o princípio da era cristã. A salvação pela graça e a salvação pelas obras. Então isso daqui é nítido. Desde o nascimento do cristianismo, nós vamos ver essas duas linhas. A linha que diz a respeito da salvação pela fé, pela graça, e a linha que diz a salvação pelas obras, né? Por vontade, por um esforço que uma pessoa faça para obter aquela salvação. A primeira afirma que o homem não faz nada para ganhar a salvação. A gente pode dizer que o homem apenas ele exerce a fé, mas essa fé, como nós cremos, ela também é dada por Deus, ela é administrada por Deus em nossa vida, ok? E assim a gente, ao ver a maravilha de Deus, nós exercemos e confiamos nele, né? É algo que é um mistério de Deus, né? A responsabilidade humana, que nós cremos por nós mesmos, e isso aliada à graça de Deus, que nos concede essa fé, do qual nos faz crer por nós mesmos. É algo que é um mistério de Deus. Né? Então as duas coisas estão andando em paralelo, e esse é o mistério da salvação, se é que a gente pode dizer. Já a segunda diz que o homem precisa fazer obras. Por exemplo, guardar os 10 mandamentos, ou guardar alguns mandamentos, ou alguns rituais, ou fazer determinadas coisas que vão levar à salvação, que vamos ver algumas coisas disso. Então, esse homem, ele precisa fazer então essas obras, por caridade, ou alguma coisa assim, para ele poder merecer essa salvação, ou completar a salvação. Então, há dois sentidos de salvação por obras, né? Há aquela salvação por obras em que a pessoa tem que fazer algo para ela poder ser salva, e há um outro tipo de salvação por obras de que ela precisa fazer, Deus precisa fazer algo por ela, sim, Deus fez algo por ela, mas ela também precisa complementar essa obra que Deus fez. Então, na história, a gente vai ver que essas duas correntes, elas estão sempre unidas. Ou é você somente fazendo algo para Deus, e Deus vai te trazer, né? Vai te salvar, porque você fez aquilo. Ou é Deus fez algo por você, mas você precisa agora continuar algo para poder chegar ao fim e obter aquela salvação. Então, essas duas coisas sempre existiram. Bem, esse erro foi o dos judaizantes, até algo que a gente vai trazer mais tarde na nossa pregação. Mas o erro dos judaizantes foi exatamente esse, né? O que eles queriam dizer? Eles não queriam abandonar as práticas mosaicas, a prática da lei, mas também eles queriam abraçar o Evangelho. E eles falaram assim, olha, então, vamos unir as duas coisas, né? Vamos manter as práticas judaicas, vamos manter a lei, mas também, né, assimilando Cristo, o Evangelho. E nós vamos perceber que as duas coisas, por mais que o mesmo Deus operou na lei e operou por Cristo, mas as duas coisas não são a mesma coisa, né? As duas coisas trabalham de formas opostas. A lei não foi nos dada para que pudéssemos cumprir e sermos salvos, embora que a lei no Antigo Testamento tinha o seu sentido, tinha o seu valor, que era exatamente mostrar que o homem era incapaz de obedecer à lei de Deus e por isso obter a salvação. E foi provado isso, e é provado isso todos os dias. Não conseguimos obedecer à lei de Deus. Sempre vamos precisar de um sacrifício, sempre vamos precisar de algo que
expie esse pecado que nós cometemos por ofender a lei de Deus, por pecar contra Deus. Okay? Mas eles queriam, e até a ideia deles era interessante. Eles falaram, olha, Cristo é uma complementação do que a lei de Moisés falou. Né? Então eles queriam agregar aquelas duas coisas e, logicamente, isso é algo errado. Né? E forçando as pessoas, os homens, né, a se circuncidarem e a manterem uma vida conforme a lei diz, que é o que está lá em Atos, capítulo 15, versículos de 1 a 35. Nós já lemos essa passagem aí, mas só para refrisar o que diz lá, Atos, capítulo 15, vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, né? Então note aí, já falei isso daí, né? Alguns indivíduos, né? Nem cita alguns irmãos, né? Alguns indivíduos, alguns seres que iam trazer uma doutrina errada, foram pregar. Se não vos circuncidares, dizendo eles, né? Segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha, o que é isso daqui? Nitidamente, salvação por obras, porque a salvação depende de algo que eu faça. Então eu tenho que me circuncidar para ser salvo. E a pergunta é, como é que as mulheres então são salvas? Não sei, talvez como era o jeito das mulheres serem salvas, né? Porque acho que vocês sabem o que é circuncisão. Ninguém vai falar aqui o que é, mas vocês sabem o que é isso. Né? E aí versículo 2 diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Sobretudo, irmãos, aqui a gente não falou na semana passada, mas por que eles estavam narrando a conversão dos gentios? Porque a prática da circuncisão era uma prática judaica. Né? Então, a ênfase deles falarem, olha, mas os gentios que não são circuncidados, vejam a vida deles, vejam o caráter deles, o testemunho de vida deles. Eles são salvos. Então, como é que vocês estão pregando que para ser salvo precisa ser circuncidado, sendo que essas pessoas são salvas e não são circuncidadas? Lógico, né? Eles apresentaram o modo de vida das pessoas ou apresentaram o modo como o Espírito Santo se manifestou nelas? Eu creio que as duas coisas, né? Porque você tem o Evangelho, que é o principal, né? Com certeza eles enfatizaram o Evangelho, já que tinha essa crença aí. A gente pensa que seja isso, né? Porque ele vai falar que está narrando sobre a conversão dos gentios. E se você narra uma conversão, logicamente você está narrando sobre o Evangelho. Né? Não tem ninguém aqui que vai dar um testemunho de conversão e falar assim, olha, eu fui salvo porque eu percebi que não é por causa na igreja sempre, né? Não é isso, mas sim, o Evangelho... Porque muitos tipos de conversão que a Bíblia traz nessa época de Atos, principalmente, sempre ele fala, olha, vejam, o Espírito Santo também desceu nele. Sim. Sempre tem nunca é uma coisa... Sim. Aqui não diz sobre a questão do, por exemplo, falar em línguas, né? Porque, olha, vejam como eles falam em línguas, ou receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, e por isso foi evidenciado que eles eram salvos, como foi lá com Cornélio, em Atos 9, né? E outros ali, os discípulos de Paulo. Mas aqui é narrado a conversão deles, que seria um testemunho de salvação. Talvez, não sei, alguns, os apóstolos, porque fala ali que até certo ponto eles foram acompanhados pela igreja. Ou seja, então é bem provável que eles levaram alguns gentios e ao passar por aquela viagem, eles foram passando em várias regiões, em várias outras igrejas, e aqueles gentios foram testemunhando, né, sobre a sua salvação, dando testemunho de salvação. E claro, ali narrava o Evangelho. Então eu creio nesse sentido, que não claramente nos diz o que foi pregado,
como em outras passagens, onde o Espírito Santo veio, da forma como veio em Cornélio, mas a gente pode dizer que pelo menos o Evangelho foi pregado, e não por boca de judeus, mas por boca dos próprios gentios, pela vida dos próprios gentios. E ali causaram grande alegria, como ele termina falando, causaram grande alegria a todos os irmãos, como foi algo de uma confirmação. Note, talvez era algo que já estava passando ali no meio daquele grupo ali e causando uma certa instabilidade. Imagine, Paulo prega o Evangelho da graça de Deus, aí chega um outro, né, chega alguém aqui, eu estou ensinando aqui o Evangelho da graça de Deus, mas passa um outro pastor aqui e fala, olha, mas a salvação não é pela graça de Deus, Os irmãos vão ficar, mas é isso, pastor, né? Claro, vocês estão bem instruídos, né? Vocês já sabem o que vocês fariam se caso alguém pregasse isso aqui, né? Na outra semana ele não estaria mais aqui, corretamente, né? Eu creio que vocês tomariam essa decisão. Mas, naquela época em que você não tem isso daqui, para comprovar ou para alicerçar, você tem a palavra dos apóstolos, o cânon bíblico ainda em construção, então você percebe como era difícil, né? Ou seja, se eles quisessem estudar a Bíblia ou trechos das Escrituras, eles tinham que vir à igreja. Por quê? Porque lá tinha uma cópia, ou alguém detinha uma cópia e aquela cópia ela era lida e todos acompanhavam aquela leitura, né? Então era mais difícil ainda. Não é como hoje, né? Que você tem a sua Bíblia ali em casa, tranquilo. Mas naquela época era desse jeito. E aí no versículo 4 ele vai dizer, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles, narraram a sua conversão. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido. Então note que tinha alguns ali da seita dos fariseus, e aí que é o ponto aqui, a gente não sabe até que ponto essas pessoas eram salvas ou não eram. Porque aqui está dizendo que eles haviam crido. Alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Pode ser que realmente eles eram salvos, mas eles ainda tinham uma confusão de doutrina na mente. E por causa disso eles estavam enfatizando, olha, a salvação é pela lei de Moisés, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E aí ainda estava a construção dessa doutrina. Então aí, exatamente Atos 15 narra o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião doutrinária da igreja para poder decidir algo. E ali eles diziam que é necessário circuncidá-los e determiná-los que observem a lei de Moisés. E aí do verso 6 até o versículo 11, nós vamos ver que então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. E você nota aqui o concílio. Está ali o concílio pronto para poder examinar aquela questão. E havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ou seja, Pedro está falando, olha, eu fui chamado para poder pregar aos gentios. E lembra que nós falamos aqui que Pedro, eu creio que Pedro aqui exatamente nesse momento ele pensou em quem? Nós já falamos hoje, de Cornélio, né? Porque lembra que quando foi um evento bíblico aqui em que Pedro foi chamado para pregar para um não-judeu? Quando ele em sonho recebeu aquela visão que vá até a casa de um certo centurião, lá você vai encontrar ele e tal, e prega o Evangelho, né? E ele presenciou a conversão de Cornélio e da sua família. E ele continua, ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. Com certeza que ele lembrou de Cornélio, quando recebeu o Espírito Santo, claramente. E não estabeleceu distinção nenhuma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então note, ele está falando, olha, Deus não fez acepção entre nós e eles, entre judeus e gentios com relação a essa fé. Então, né, ele não impôs, ele não estabeleceu nada de diferente entre nós e eles,
purificando o coração deles pela fé. Aí no 10 ele fala, agora pois a conclusão, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, né, o povo judeu, puderam suportar, nem a nós? Então, note, né, Pedro fala assim, olha, vocês querem que os gentios cumpram a lei que nem vocês e os pais de vocês cumprem? Que negócio é esse? Né? E aí Pedro conclui dizendo, mas cremos que fomos salvos pela graça. Não, nós somos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles que foram. Nós judeus, mas eles também foram salvos pela graça de Deus. Irmãos, isso é fundamental. Por quê? Porque vamos chegar daqui a pouco num ponto do qual essa doutrina aqui, desse versículo 11 de Atos 15, foi deturpada. Foi altamente deturpada. Não há o sentido dessa doutrina, porque Satanás gosta sempre de fazer o quê? Pegar uma verdade e jogar um pouquinho ali de sal, de um tempero diferente, né? E mostrar aquilo ali como a mesma coisa. Então, não, é isso daqui, é igualzinho. Vocês vão entender como isso está sendo tão deturpado e como as pessoas estão crendo em uma mentira, uma grande mentira. Bom, vamos lá. Continuando então, aí nós temos Gálatas, né? A própria epístola toda de Gálatas, ela fala sobre ali a salvação pela graça de Deus em oposição à questão da lei, né? Nós temos ali a lei e a graça, né? É o tema principal de Gálatas, do nosso livro de Gálatas. Filipenses 3, de 1 a 16 também vai abordar esse tema, quando Paulo fala ali que ele era o melhor dos judeus, né? Da tribo de Benjamim, judeu, é aquele cara top dentro dos judeus, mas ele vai olhar tudo para aquilo e vai tudo aquilo era nada comparado ao que Cristo, ao conhecimento de Cristo revelou aí, a salvação que Cristo revelou aí. Ok, então mais tarde, ao passar dos anos, e aí vamos começar aqui as polêmicas. Mais tarde, ao passar dos anos, a Igreja Católica criou vários sacramentos. E essa é uma das grandes diferenças entre nós e os católicos. Tá? Diferenças grandes mesmo. E uma pequena diferença muitas vezes entre nós e os reformados. Tá bom? Mas se bem que os reformados eles apenas pegam um nomezinho com um conceito. Mas para os católicos a diferença é mais drástica. Porque nós, o que são sacramentos? Alguém pode chutar aí? O que são sacramentos? Pelo menos se você não chuta, na sua postura tem. Pode ler. Está aí na sua frente. Sacramentos são o quê? Dispositivos que operam graça. Dispositivos que operam graça. É como, vamos colocar isso aqui de uma forma mais fácil de entender. É como uma pílula. Bom? Todo mundo aqui já tomou remédio, meio que um comprimido, uma cápsulazinha. É como se fosse uma cápsula. Bom? E ali tem um pouquinho da graça. É? Ou seja, quando a salvação vem a nós, a salvação ela vem à prestação. Você vai tomando cápsulas, você vai adquirindo essa salvação por cápsulas de remédio. Até um ponto em que você está livre daquela doença, né, digamos assim. É como se a dose ela é trabalhada. Né? Você tem uma doença, chama-se pecado, e essa dose é trabalhada com cápsulas ao longo da sua vida. Você vai tomando certas cápsulas, esses dispositivos que operam a graça, e você vai sendo salvo. Isso aqui, irmãos, eu peguei de um padre, tá? Não peguei de um teólogo cristão reformado ou protestante que estudou sobre. Eu fui na fonte mesmo. E o que ele diz sobre os sacramentos? A Igreja Católica, acho que vocês conhecem, tem 7 sacramentos. E esses sinais, né, ele vai dizer que os sacramentos então são sinais eficazes que operam o que eles significam. Então, são 7 sacramentos. Você tem a Eucaristia, né? Você tem tem vários sacramentos, né? Batismo, né? Primeira comunhão,
Então, tudo aquilo está, eles são eficazes, eles estão operando alguma coisa, não são apenas rituais, né? Eles estão operando alguma coisa na vida daquelas pessoas que estão exercendo aquilo, tá? E é graça. E eles vão dizer que as formas para distribuir a graça de Deus e os méritos da salvação. Então, sobre isso, olha o que eles vão dizer. Embora Jesus tenha morrido por todos nós, nem todos se abrirão para receber esta graça na sua vida. Né? A gente concorda com isso. Vamos dizer assim que Cristo, até certo ponto, ele morreu por nós, mas até que a gente adquira essa graça, a gente não vai querer fazer. Né? Só que olha como é que eles entendem. Então, por causa disso, eles entendem que Deus administrou ou colocou ali os sacramentos como uma forma de aplicação dessa sua salvação. Ou seja, Deus, Cristo veio, ele morreu, ele pagou o preço, e ao momento em que Cristo ele paga o preço na cruz, de fato ele pagou o preço. Porém, lembra, você precisa fazer alguma coisa ainda para poder obter, porque o que Cristo fez? Cristo ele te deu um presente, e esse presente é aquelas cápsulas. Então a salvação para eles é assim: Cristo te deu cápsulas. Quando ele te salvou na cruz, ele não te salvou na cruz, e a partir daquele momento, quando você teve, você vai para o céu. Não, ele só morreu na cruz para te oferecer cápsulas, para que você possa tomar essas cápsulas e no final da você ser salvo. Olha o conceito. É confuso, irmãos? É. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele não executa suficientemente toda a obra de salvação. Ele apenas te compra um presente. Ele apenas te compra um presente. Só que você precisa ir lá tomar esse presente. Porque nem todos vão se abrir para essa graça. Então, ainda assim, a pessoa tem que chegar lá. Olha só, né? Então, aí que vem esse conceito. Qual o conceito? De que é somente pela igreja que essa graça de salvação é administrada a todos. Ou seja, no fim das contas, todo mundo fica dependente de quem? Se você não for de lá, olha só. Entendeu? Quem administra essas cápsulas? Por quê? Onde é que se faz o primeiro comunhão? Onde é que se faz? Você não faz em casa. Tem todo um ritual, tem toda uma ladainha, né? Todo um script que você tem que ter, falar e tudo mais. Para você, e você, talvez alguns aqui falando da Igreja Católica, nunca pensaram. Mas aquilo que você estava falando, sem saber o que era exatamente um ritual para que você recebesse, na visão deles, aquela graça para a salvação. Né? Já tomou quantas cápsulas lá? Irmã Simone. Você estava tomando aquele negócio ali, achando que aquilo ali, por mais que você não tinha esse entendimento. Mas deu certo, né? Você não casou lá? Mas notem, irmãos, notem que muda todo o sentido do que é salvação para nós e para eles. Porque para eles, quando Cristo morre na cruz, ele não paga o nosso preço. Cristo pagou, não, ele não pagou o nosso preço. Ele é apenas assim, ele falou, olha, está aqui o crédito, vem aqui buscar. Mas eu quero buscar, né? E como é que eu pego esse crédito? Então, aí a prestação. Primeiro tem que fazer isso, depois você vai fazendo aquilo todo, até quando você morre, aí você recebe a última, que é a extrema-unção. E aí pronto, já dali em diante. Mas também, pois é isso que a gente vai chegar. Mas também ainda não é garantia. Não é uma garantia. Você pode passar por tudo isso, mas no final ainda não é garantia. Por quê? Porque se você fez aquilo ali, sem imaginar, sem saber, sem compreender o que você estava fazendo, não valeu de nada. Mas na época da indulgência era mais fácil pagar, eu já garantia metade do caminho. Aí tem as nuances, né, da história, as variações da história. Mas ó, percebe, aí por isso, que quando você chega para conversar com
católico, ou com alguém que pensa desse jeito, olha, por isso que você tem que entender a mente do outro. Por isso que a gente sabe que a salvação é pela graça, mediante a fé, mas a forma como a gente aplica o Evangelho, se a gente puder compreender a mente daquele nosso ouvinte, isso vai nos ajudar a saber como ele pensa. E aí a gente pode, entrando nisso tudo, a gente pode, olha, não é bem assim. Olha o que a palavra de Deus fala. Pedro está falando aqui o quê? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor. E essa graça aqui não está em pílulas, né? Não está em pedaços. É uma graça que vem por inteiro. Né? Por inteiro. Bom? Aí vamos para esse próximo agora que a irmã Simone falou. E aí surgiu também a doutrina do purgatório. O que diz a doutrina do purgatório? Que é um lugar onde os cristãos pagam por seus pecados temporários antes de entrar no céu. Ou seja, a doutrina do purgatório ela só surgiu em 1274, no segundo concílio de Lyon, que é um concílio católico. Né? E nesse concílio, o que acontece? Eles vão enfatizar o seguinte: Deus é santo, nós também. Temos que Deus é santo, né? Nada contra isso. E Jesus nos propiciou aí que muda o sentido. E Jesus nos propiciou uma salvação objetiva. Mas existe uma salvação subjetiva. Olha só. Tem algum versículo de debate? Aí lembra, qual é a parte fundamental, a base da gente a Bíblia. Mas para eles é o quê? A tradição, aí vai ser o catecismo. Então, olha só o conceito dele. Jesus ele nos propiciou uma salvação objetiva. O que foi a salvação objetiva? Morreu na cruz. Objetivo, ele veio para morrer na cruz. Eles sabem disso, eles afirmam isso. Ele veio para morrer na cruz. Só que existe uma salvação subjetiva, que é a questão do purgatório. Por quê? Porque eles vão dizer o seguinte: o acolhimento dessa salvação em nós, eles vão dizer claramente isso, não é apenas pela fé. A gente vai dizer que é apenas pela fé. Eles vão dizer que não é apenas pela fé. Por quê? Porque você tem a fé, mas essa fé é demonstrada por atos. A gente vai entender isso como uma evidência de salvação. A minha fé, claro, demonstra em atos também. Mas não quer dizer que esses atos, eles também estão operando junto com a minha fé para a salvação. Isso não. Às vezes entendem que as duas coisas estão ali lado a lado. E não primeiro vem uma e depois a outra. Está tudo lado a lado. Então, olha só. Olha como é que eles entendem. Então, o acolhimento dessa salvação em nós não basta somente a fé. E por conta disso, eles vão dizer que existem dois tipos de pessoas. Então, tem aquelas pessoas que são muito, mas muito boas, que nessa vida elas conseguem passar por essas pílulas, que são os sacramentos, e chegar no final e adentrar no céu diretamente. Porque elas têm uma vida tão santa, tão íntegra, tão pura, que ela adentra o céu. Mas tem outras pessoas que não têm essa vida pura, passam por essas pílulas, mas que Deus, no momento, vai olhar para elas e vai julgar que, olha, você precisa de uma internação ainda, né? Você tomou essas pílulas, mas ainda não é suficiente, você precisa se internar ainda. E você vai ser internado no purgatório. Vai ficar um tempinho lá, até que você possa sair de lá. E por que eles pensam nisso, irmãos? Porque eles falam que a salvação, ainda em nós, né, que tem em nós, quando a salvação nos alcança, ela não tira todos os nossos pecados. Nós cremos nisso. Quando você salva, deixou de pecar? Deixou de pecar? Ninguém deixou de pecar, né? Mas eles entendem que isso, essa salvação, que não tira o pecado, ela cria então uma exigência de que é preciso purgar esses pecados que essa salvação não consegue retirar. Por quê? Porque a pessoa, por mais que ela recebeu a salvação, ela não está se santificando. Lembra? Ela tem a fé, tem a salvação, mas ela está aqui, ela não está se santificando. E por conta disso, ela não chega no nível do qual ela vai chegar ao céu, sem passar pelo purgatório. Ou seja,
né? Novamente, é o complemento, né? Cristo faz algo, mas tem que fazer alguma coisinha para que você possa chegar até lá. Chega já, rapidinho. E aí, logo é preciso um purgatório, um local no qual você passa por aquele tempo do qual você purga os seus pecados. Irmãos, isso afeta, eu já cheguei a uma doutrina muito importante. Está junto com a doutrina de salvação, que é a doutrina da suficiência. O Cristo não é suficiente para pagar a sua vida. Cristo não é suficiente. Por quê? Porque se eu preciso depois de passar por um outro ambiente para poder purgar desses meus pecados e eu poder chegar ao céu, então Cristo não é suficiente. Então quando Cristo morre na cruz, ele olha, eu estou te oferecendo esse presente da salvação, mas não é garantia que se você tomar eles, né, no pensamento deles, não é garantia que se você tomar essas sete pílulas, você ainda consiga, porque ainda precisa do teu esforço. Você precisa se esforçar mais ainda, entendeu? Por quê? Porque a salvação para eles não é um pagamento, novamente, não é um pagamento, não é Deus imputando a morte de Cristo sobre os nossos pecados, nos pagando por isso. A salvação para eles é por infusão. O que seria uma infusão? Cristo apenas nos influencia. Cristo apenas só um meio pelo qual Ele nos permite que a gente, lá na frente, tenha todas as forças necessárias para que a gente mesmo, com nossos esforços, encontre o céu. Então essa salvação é uma salvação sinérgica. Precisa dos dois ali. Eu faço um pouquinho, Deus faz um pouquinho, e aí a gente une e vê o que dá. Tem que ter os dois. Né? Muito bem. Aí depois vamos chegar lá, mas antes vamos passar para as pessoas que querem falar. É interessante sim, que nessa doutrina dele, Jesus mentiu para o ladrão na cruz, falando que hoje mesmo estaremos no paraíso. Então, aí eles vão entender. O ladrão da cruz, ele no momento mesmo. Ele pecou tanto até aquele momento, mas ele não tem que passar pelo purgatório. Faz sentido. Ele tomou dose única. Ele foi aquele que no sofrimento ele reconheceu, ele falou, olha. O purgatório dele na cruz. Então, a gente vai chegar num outro conceito daqui a pouco, mas não tão moderno, não tão novo, mas é um outro. Eles têm dois conceitos de purgatório. Bom, e é interessante isso daí que você falou, porque tem muito a ver com esse conceito. Eu não sei, talvez, o que eles dizem sobre o lado da cruz, tá? Eu não sei, mas é uma coisa a pensar. Eu sei que ele aceitou a confessão e morreu logo na hora de se recomar. Não sei, mas eles têm dois conceitos diferentes. Ele salvou e O conceito principal da Igreja Católica sobre essa salvação é de uma antessala do inferno. Ou seja, o purgatório é um local de sofrimento, no qual você purga ali os seus pecados para poder adentrar o céu. Mas há um outro conceito. Oi? Todos sendo salvos? Então, aí isso afeta também a doutrina de universalismo. Embora que eles vão dizer que tem pessoas tão más que Deus nem vai mandar o purgatório. Vai direto para outro canto, né? Mas note, irmãos, que eles têm outro conceito de purgatório. O purgatório espiritual. O que é esse purgatório espiritual? Que até foi por uma beata. Eles têm também uma parte mística na Igreja Católica. Por um tempo eles tinham uma parte bem mística, assim, bem mais ligada ao pentecostalismo, assim, no nosso sentido, bem mística. E essa beata ela tinha uma vida tão pura, assim, tão santa, que Deus revelou a ela que o purgatório não era um local ali no qual a pessoa ia lá, se purificava apenas. Mas esse purgatório poderia ser no meu coração. Ou seja, os sofrimentos dessa minha vida, que eu lutava contra o meu pecado, o arder, a dor que eu sentia no meu coração, porque eu quero pecar, mas eu não posso, essa luta que eu tenho dentro de mim para poder não deixar o pecado reinar, isso é uma forma de purgatório. E aí, esse seria uma forma de Deus purgar os meus pecados. Ao ver que ele é como se, por exemplo, vamos pensar aqui no ponto de vista do purgatório.
que é o purgatório? É Deus colocando a pessoa lá, para que a pessoa sofra por um tempo, para depois ser salva. E o que seria esse purgatório, então, esse espiritual? É Deus jogando várias tentações na vida da pessoa, para que ela possa, né, dizer ali, eu estou sofrendo porque eu quero fazer isso, mas eu não posso, e no final das contas, você ser purgado. Porque o conceito real é o quê? É Deus colocando a pessoa lá. Então o conceito espiritual do purgatório é Deus fazendo algo àquela pessoa. Declara isso na frente. Não, Que é o que usa no supermercado. qualquer um, sim. Né? Mas note como é confuso isso daí. Como não tem nada a ver com o que a palavra de Deus fala, com algo tão claro, tão simples. Não tem pílulas. Vez. Outra coisa, a gente lê a Bíblia. Não é a Bíblia. Outra coisa. Ele não é a base. começou a boa obra. Então, tem esse. Mas vai para o purgatório quem tinha ainda pecados. Aí quem não tinha pecado vai sobe direto. Quem é santo. Então eu consigo estar aqui e não ter mais pecado. Para poder ir direto só para o purgatório. Por exemplo, até quando eu assisti esse filme, eu vou mandar o vídeo para vocês que possam assistir todos. Esse padre falou, por exemplo, Matheus de Calcutá é visto por eles como alguém que não está no purgatório, que não passou pelo purgatório. Então não tinha pecado estando aqui. E ela vivenciou uma vida tão limpa que ela. Então, note, novamente, é algo. Esse conceito não, a gente sabe que não é mesmo. Ela tem obras poderosas. Mas note, mas o que eu quando eu trago tudo isso para que os irmãos possam ver, porque assim, a maioria dos católicos não conhecem isso. Eles não entendem isso. Eles não sabem. Só os que estudam. Mas note como isso é algo pernicioso. Porque isso afeta várias doutrinas. A suficiência da salvação. Isso não é suficiente. Nós vamos ver alguns versículos aqui que mostram, que apontam que não existe isso. E como isso daí é algo frágil, como esse conceito é algo frágil e algo que, no final das contas, a pessoa não tem certeza de nada. A certeza, ela não tem segurança na sua salvação. Certeza que ela tem, não sabe de Não nada. sabe de nada. Na verdade, o católico, na verdade, ele não tem tanta noção de que ele é esse pecador, sabe? Porque o pecado dele pode ser expurgado No final. Sim, e até no purgatório, pessoas aqui na Terra podem orar, fazer preces, missas, que vai tirar ele do purgatório. Então, assim, a pessoa está lá e ela não tem consciência do seu pecado, como a Bíblia mostra, né? Então, Jesus morrer na cruz realmente não tem muito sentido para quem está ali dentro, por não conhecer a palavra de Deus. Mas fica todo mundo Eu tranquilo. fiquei. Todo mundo tem temor de nada. Porque assim, por isso que eles caem na bagunça. Mas é. Vai ter alguém que fala, se a pessoa vai para esse purgatório, aí necessita, vamos colocar uma oração, não sei o que e tal, para poder ser salvo. Onde está a justiça de Deus para condenar diretamente o pecador e rejeitou ele? Por causa. Então, eles utilizam a questão do sacramento. Eles não vão, eles vão dizer claramente Cristo salva, salvação somente de Cristo. Mas eles não utilizam como nós usamos ordenança. Os batistas, até os batistas reformados, vão falar que é uma ordenança. Ordenança. Ou seja, nós estamos apenas cumprindo um mandamento, que é o batismo e a ceia. Mas para os reformados, eles entendem que a linha dos presbiterianos, que é no momento em que você toma a ceia, você está recebendo uma graça especial de Deus. Não a graça para a salvação, como os católicos pensam, uma pílula, né, para a salvação. Mas uma graça especial é dada a você. Então, esse não é o nosso conceito. Porque o nosso conceito é memorial. O batismo e a ceia são memoriais de algo, de uma graça maior que já alcançou a nós. Enquanto eles veem que há uma diferença quando você toma a ceia. Mas esse entendimento é baseado em algum motivo, em alguma base? Vem de um pouco da herança católica, porque, por exemplo, quando eles pensam que Lutero, por exemplo, Lutero batia e enfatizava que quando a gente ceava, a gente estava comendo exatamente o pão, o corpo e o sangue de Cristo. E tinha isso né? Já o Calvino fala que é o seguinte, olha, a gente não está comendo literalmente o sangue e o corpo de Cristo, mas espiritualmente nós estamos comendo o corpo e o sangue de Cristo.
que é a doutrina de consubstanciação, né? Essa doutrina dele, e a de transubstanciação, que é a dos católicos e a de Lutero. Mas que graça é essa que eles falam? Que graça recebida? É o quê? É uma, como se fosse não é a salvação, mas como se fosse um renovo, né? É claro, a gente tem que olhar o conceito nas declarações de fé, mas eles enxergam como sacramentos, aquilo ali, como um sacramento. O batismo, por exemplo, o batismo infantil, né? Ele torna aquela criança participante da aliança. Então, para eles tem um sentido muito mais forte. Enquanto para a gente, o que o batismo das nossas igrejas pode nos tornar é alguém ser membro de uma igreja local, né? Mas para eles não, torna parte da aliança, é uma parte mais espiritual. Então, para eles tem um sentido mais espiritual. E quando a pessoa se desvia e morre, e aí? O que aconteceu com a doença da aliança? Quando esse bebê cresce, depois mostra que ele não é da. Não, ele morre mesmo. Morre. E aí? Aí tem que ver o que Deus diz. Mas sim, tem essa dificuldade. Mas nós, irmãos, todos os grupos vão ter as suas dificuldades, mas tem esses assim que são mais tensos. Bem, como eu posso refutar então isso? Como eu posso atestar a minha fé e dizer, olha, a salvação é pela graça, ponto final, e eu te mostro aqui biblicamente. Vamos lá? Beleza. Primeiramente, Hebreus 9, 27. O que diz Hebreus 9, 27? O Marcelo que já sabe os versículos todos. Hebreus 9, 27 vai dizer o quê? Alguém pode ler? Assim, como aos homens que está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso outro. Ou seja, há algum estado intermediário após a morte? Do homem, digamos assim. O juízo. Esse juízo, no caso, seria a pessoa ir para o Hades, né, se ele for condenado, depois do julgamento, depois o lago de fogo. E a gente pode dizer que o juízo de Deus seria o momento, né? Claro, ele está falando isso, não é que depois da morte você vai logo para Deus, quando você vai ter um julgamento lá. A gente sabe que tem os tempos certos determinados de acontecer aí o julgamento. Né? Mas aqui a questão, ele só apenas está querendo dizer que não há outra possibilidade. Acho que o que esse versículo está se restringindo mais a dizer é que, olha, depois que o homem morre, você vai se encontrar com Deus. Vai chegar um momento que você vai se encontrar com Deus. E lá, por exemplo, todos nós, de certa maneira, vamos ser julgados. Temos Cristo, que já é a nossa justiça. Né? Enquanto outros que não têm vão ser julgados pelas suas más obras. Então, é nesse sentido, nós vamos ser julgados pelas nossas boas obras, para receber o quê? Os galardões, né? As coroas eternas. Mas, do outro lado, outros vão ser julgados pelas suas más obras. Então, sim, esse versículo está se restringindo mais a isso, que não há uma coisa intermediária depois do que passar. Né? Vamos para outra aqui. 1 João 1,7. Agora saindo um pouco mais da questão de morte espiritual, do encontro com Deus, né? 1 João 1,7. Alguém pode ler? 7. Se porém darmos a luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, nós, claro, quando João está falando si, tá bom? Ele não está dizendo que é uma condição, olha, se você está andando na luz, então Cristo vai te salvar. Não é isso, tá bom? Mas é uma questão assim, olha, se você está vendo na sua vida que você está andando na luz, isso é uma prova de que você é salvo. E por conta disso, os seus pecados todos foram perdoados. Eu acho que essa é a ideia de João, tá bom? Então, ele fala o quê? Que ele nos purifica de quê? Então, para quem não precisa de um tempo de purificação em outro lugar, uma vez que o sangue de Cristo já me purifica de todo o pecado. Né? Então, Cristo
já me purifica de todo o pecado. Não preciso ficar um pouquinho lá no local, guardado, sofrendo, e depois ser purificado de tudo ali e para Deus. Outro versículo, Romanos 5. Esse aponta a justificação. E 2 também. 5 e 2. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o que é a esperança da glória de Deus? Os céus. Nós nos gloriamos ou nos regozijamos de que um dia nós estaremos na glória de Deus, que seria os céus, a esperança da glória de Deus. E como é dado esse acesso? Por intermédio do qual obtivemos igualmente acesso. Como é dado esse acesso? Pela fé, pela graça e a fé. Pela fé a esta graça, do qual estamos firmes, ou seja, certos. Então isso mostra que a nossa entrada aos céus não envolve o quê? Esforço. Não é porque eu me esforcei, né, que eu vou chegar lá nessa salvação. Não é porque tipo, assim, eu lutei, tomei todas as pílulas ali dos sacramentos, no final da minha vida eu fui uma Madre Teresa de Calcutá, e agora sim, eu nem vou para o purgatório mais. Não é por causa disso, não é por esforço, mas é por essa fé que foi operada em mim quando fui justificado. E o último, para terminar, Colossenses 2, 13 e 14. A gente termina com esse versículo. Tem Pastor, vários. tem um versículo que fala que você tem que entrar pelo céu pela força. Tem um versículo que fala mais ou menos. Fala como salvo como pelo fogo. Mas não seria esse conceito de que a pessoa foi salva. Tipo assim, olha, ele chegou no fim da vida dele, ou foi tão mal na vida que quando ele foi salvo, Deus salvou como se ele estivesse perto ali de morrer e nunca mais ser salvo, né? Perder a salvação, ou melhor, pior, né? No caso de alguém que tinha a chance de ser salvo e deixou para o final, e aí ele foi salvo pelo fogo. A gente pode ter esse conceito, mas É esse aqui, ó. esse daí. Mateus 11, 12? Não, é esse outro. Não, qual? É esse mesmo. Mateus 12. Isso. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelos tá. esforços. Os que se esforçam se apoderarão dele. Ok, tudo bem. Aquilo ali, esse trecho, quando ele fala sobre tomado por esforço, isso não quer dizer que a salvação é por obras, tá? Não é por esforço, não. Mas é porque há uma luta. Por exemplo, nós aqui estamos nessa luta. Somos salvos, temos uma luta a travar, né? contra o nosso pecado. Né? Então vamos chegar a esse reino como? Com muito esforço. Né? Temos a promessa, temos a esperança, mas até essa esperança se concretizar desse reino, nós estamos ali labutando todos os dias, até chegarmos a esse reino onde vamos descansar. Então não é no sentido de que o reino é tomado por esforço, porque se a gente levar ao pé da letra também, ser tomado por esforço, é como se eu vou chegar lá e vou entrar no reino, não tem sentido, né? Ou seja, eu vou chegar a esse céu, né, através de muita luta, né, como se fosse aquela jornada da nossa caminhada. E não porque eu estou trabalhando para obter aquele reino. Mas aqui ele está falando do tempo que João Batista, nesse tempo ainda não é no tempo do Antigo Testamento, e você não tinha que realmente haver um certo esforço, uma prova de chegar em algum lugar, porque não tinha. Às vezes a gente pensa que no tempo da lei, então a gente pensa que às vezes no tempo da lei, a salvação era porque você obedecia a lei. E não é. Tá bom? A salvação em todos os momentos foi pela fé. Nós, primeiro pela fé na esperança que Cristo viria, o Messias viria, e nós agora que Cristo já veio pela fé de um Cristo que já veio.
Mas por que então, Pela promessa. por que o jovem rico perguntou a Jesus, né, como é que ele ia dar a vida eterna e Jesus falou que ele seguiu os mandamentos? Isso. Novamente, porque o jovem rico, quando o jovem rico ele pergunta aquilo, Cristo ele não vai invalidar e dizer, olha, olha, você tem que deixar toda a lei e me seguir. Ele está usando ali um jogo de palavras. Primeiro, ele sabia o que estava no coração do jovem rico. Ele sabia o que o jovem rico queria. Ele queria dar uma lição a todos ali. Nós, quando ele fala assim, o que eu farei para dar a vida eterna? Aí Cristo fala, você tem cumprido os mandamentos, né? Não matarás, adorarás. Tudo isso tenho cumprido, ele vai falar. Mas Cristo vai falar, te falta um. Né? Ou seja, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e traz o reino dos céus. Então Cristo está mostrando como que seguir os mandamentos não leva a salvação, mas ele está usando de uma forma didática, de uma forma em que mostre, no final das contas, né, enfatize para ele que a necessidade da lei ali, dele cumprir, ainda falta para que ele chegue à salvação. Por quê? Porque o coração dele não é transformado. Porque não é só seguir uma lei, não é só fazer os rituais certinhos. Então Cristo está fazendo um diálogo do qual ele quer pegar no final. Quer dizer, ele faltava fé, né? Faltava fé. Note que no final, o que Pedro vai falar para ele? Sendo assim, quem é que pode ser salvo? Então, aí Cristo vai falar, isso é impossível aos, mas é possível a. Então note que Cristo está construindo um diálogo até chegar a esse ponto. Por isso que Cristo não vai logo assim, olha, tem que fazer isso. Porque o judeu está acostumado. A lei ia falar assim, o que é possível fazer, Deus? Faz isso, vai lá, sacrifica, vai lá, sacrifica. Então Cristo está mostrando o argumento do problema do coração dele. O seu problema é o coração. Por quê? Porque eu estou te dando um mandamento, você não quer fazer. O mandamento de vender, de dar e dar aos pobres, por que você não faz? E como é que você pode dizer que você ama a Deus e ama o próximo, sendo que você não vai doar tudo, né, que você tem, dar aos pobres e seguir a mim, que eu sou o seu mestre? Então Cristo está mostrando que, olha, não é o mandamento, mas é o seu coração. É o coração. Então, nova que a ênfase de Cristo é essa, é o coração. Então, por isso que a gente nota que quando Cristo fala aquilo, tem todo um diálogo. Ele não está dizendo, olha, faz isso que você vai ter salvo. E, novamente, se eu sou salvo, eu amo a Deus. Eu vou maltratar o próximo, né? Eu vou fazer coisas erradas para o meu próximo, não, e a Deus também. Então as duas coisas estão interligadas, mas uma é evidência da outra. Automaticamente a gente acaba tendo a busca para cumprir a lei, por conta da fé e da mudança de pensamento. Nós gostamos de cumprir a lei. A gente ama cumprir a lei. Nós somos seres que precisam de diretrizes na nossa vida, senão a gente faz o que a gente quiser. Por isso que a gente ama a lei. Mas só que, novamente, a lei ela é boa, é maravilhosa, só que a gente tem que ter muito cuidado, porque ela só enfatiza o pecado que está em nós. Ela não tem poder de salvar. Quem salva é Cristo. E é por causa disso, que é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, né? Mas graças a Deus, que Cristo, né, que nos dá a vitória. Temos essa vitória através de Jesus Cristo, que morreu por nós. Deu prazo. 5:08. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos pela tua palavra, agradecemos, Senhor, porque ela nos mostra, Deus, como nós precisamos do Senhor para a nossa salvação. Ela mostra nosso tamanho limite e a nossa insignificância, Deus, de nos salvarmos a nós mesmos. Não temos nada de bom em nós, como nós já estudamos. Nos mostra, Deus, exatamente que o Senhor é o nosso Salvador. Todos os dias possamos depender dessa graça que nos alcançou. Em nome de Cristo oramos. Amém.